Olá, queridos e queridas do sexto ano, tudo bem com vocês? A Pro está aqui com muita alegria para falar com vocês um pouquinho, para transmitir alguns conhecimentos a vocês, para que vocês também mexam, né, com os nossos conteúdos aí, tá? Porque nós estamos separados fisicamente, mas que a nossa cabecinha não venha parar, que ela continue trabalhando, nós não estamos de férias, não é? Então, vamos trabalhar juntos? Eu daqui e você daí, combinado? Eu conto com você, tá? Na semana passada, eu tinha passado para vocês a atividade até a página 57. E agora eu peço que vocês abram a apostila na página 58, que nós vamos continuar. Então, vocês viram lá aquela história em quadrinhos que aparecia os símbolos que nós não conseguimos identificar e que o estrangeiro que entrou em outro país e que não sabia falar aquela língua achou que eram cumprimentos o que as pessoas diziam, né? Mas no final, quando ele pegou o outro senhor muito bravo, porque tinha levado um machucadão no pé, né? Sem querer ele se machucou, ele fez um xingamento e aí ele percebeu que na verdade estava sendo xingado. Então, o que nós podemos concluir sobre isso? Olha lá, ó, o idioma na comunicação. As pessoas podem comunicar-se por gestos, palavras ou elementos de outros códigos ou linguagens, como desenho, pintura, dança, música, etc. No entanto, nem sempre os gestos ou elementos de outros códigos bastam para que haja comunicação. O idioma é um código, linguagem que facilita a comunicação entre as pessoas. Quando tentamos estabelecer comunicação com uma pessoa que fala um idioma diferente do nosso, tentamos gesticular ou usar outras linguagens e, mesmo assim, muitas vezes não conseguimos nos fazer entender perfeitamente e compreender totalmente o que querem nos transmitir. Então, queridos, o idioma ele é muito importante, porque para nos comunicarmos apenas por gestos, por mímica, né, apontando as coisas, fica difícil, tá? É muito complicado, é por isso que o idioma vem nos ajudar. Ele nos ajuda na comunicação, porque o idioma muda assim pouco, né? Mas o vocabulário, as palavras, elas são pré-estabelecidas. Então, a gente vai ver uma historinha aí, que é a sequência, né? Uma sequência de quadros, e a gente vai ver que relação tem, né? A linguagem, a determinação de cada palavra com o idioma. Como que é isso, hein? Então, olha lá, o Joel, nervoso lá com a cara triste, ó. A mamãe está me ensinando a soletrar, mas eu não entendia. E ela disse que era muito simples. Joel, G-A-T-O, quer dizer gato. E eu disse, por quê? E ela disse, porque é assim. E eu perguntei por que era assim. E ela disse que Deus queira que que Deus queria que fosse assim. E eu perguntei, por que WXYZ não quer dizer gato? E ela disse que é porque não é assim. E eu disse, por que não se eu quero que seja assim? E ela disse que é por causa das regras. E eu disse que as regras são bobas. E G-A-T-O quer dizer gato, é uma regra estúpida e ultrapassada. E WXYZ quer dizer gato, é melhor e mais moderno. E ela disse, não tente reformar o mundo, Joel, ou você será muito infeliz. E eu perguntei por que as regras antigas estão sempre certas e por que as regras novas estão sempre erradas. E ela disse, já fui paciente demais com você, rapazinho, e agora soletre gato do modo certo ou irá para a cama uma semana sem ver TV. E eu disse, quem precisa ver TV? E ela disse, deixe de ser malcriado, você precisa de TV. E eu disse, não podemos conversar como duas pessoas civilizadas? E ela disse que eu arranjei essas ideias engraçadas na rua.
ficarei sem TV durante um mês. E eu disse que WXYZ quer dizer gato, e ninguém me fará mudar de ideia. ABCDEFG quer dizer socorro. Então, a gente percebe que ele não se conforma daquela situação. Ele não se conforma de as coisas não poderem chamar da maneira como ele quer, tá? Então, ele queria que gato fosse WXYZ. E ele não entende por que é que tem que ser GATO para gato. Então, eu queria que vocês agora pensassem nas perguntas aí para interpretar o textinho, tá? A 2.1 diz assim, ó. Se cada um, como Joel, criasse as palavras que quisesse, diferentes das que são usadas por outras pessoas, como seria a comunicação? Aliás, será que existiria comunicação? Será que as pessoas conseguiriam se comunicar se cada uma nomeasse as coisas da maneira como quisesse? Bom, então pensem um pouquinho para responder, tá bom? E depois, fique claro, gente, que as atividades que a Pro está pedindo aqui que vocês realizem, né? Vocês podem realizar na hora do meu plantão, assistindo a esse vídeo, tudo. E depois, o que eu deixar de exercício, eu vou gravar um outro vídeo corrigindo tudo com vocês, tá bom, amados? Depois, tem uma outra questão que pergunta assim: você já teve a experiência de participar de algum grupo que criou palavras ou novos significados para as palavras existentes? Se não participou, já conheceu algum grupo que fazia isso? Em caso afirmativo, dê um exemplo de palavra nova criada pelo grupo ou de novo significado atribuído a uma palavra existente. Por que motivo as pessoas desse grupo criavam palavras novas ou atribuíam novos significados a palavras existentes? Então, é para você pensar. Você já viu isso? Alguém criar uma palavra ou então criar um significado novo, diferente do que ela tinha? Se você já vivenciou isso, comente aí para mim, por favor, tá bom? E depois a gente tem, né, uma sugestão aí de leitura da autora Ruth Rocha, que é uma graça, né? Todas as obras dela são uma belezinha. E tá lá, ó, Ruth Rocha, premiada escritora brasileira de livros infantis, nasceu em 1931 em São Paulo. Socióloga, foi orientadora educacional, escreveu artigos sobre educação para a revista Cláudia e participou da criação da revista Recreio. Afirma que as obras infantis de Monteiro Lobato a influenciaram de forma marcante. Um de seus livros mais conhecidos, Marcelo, Martelo, Marmelo, conta a história de um menino que resolveu inventar palavras. Então, o Marcelo é igualzinho ao Joel, questionador, né? Tem um trechinho aí para você, ó. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar marmelo? Então, ele questiona, né? Por que a fruta tem que chamar marmelo? Por que é que a ferramenta tem que chamar martelo? Então, ele queria saber por que, de onde vem essa determinação, né? Essas regras da nossa língua. Aí, queridos, virando a página, a gente vai fazer essa outra atividade aqui, ó. Suponha que exista um grupo que utilize as palavras que nós usamos com algumas diferenças. Essas pessoas não usam a última letra ou o último pedaço que indica se a palavra é feminina ou masculina, se está no singular ou plural. Por exemplo, em vez de usarem menino ou meninas, eles empregam só menin, escrevem menin.
Depois vem outra bolinha, né? Eles não conjugam o verbo. Por exemplo, em vez de usarem descubro, descobre ou descobrem, usam sempre descobrir. Para indicar se as palavras são masculinas ou femininas, ou se estão no singular ou plural, empregam antes das palavras os símbolos indicados no quadro. Indicam sempre, em primeiro lugar, o gênero da palavra, isto é, se é feminina ou masculina. Então, primeiro eles colocam o símbolo aí, ó, que vocês estão vendo. Se a palavra é feminina, colocam essa bolinha de cima. Se a palavra é masculina, colocam a de baixo. Se tá no singular, acrescenta esse outro símbolo aí. E se tá no plural, essa estrelinha de Davi aí, tá? E em seguida o número, que é o que eu acabei de falar, singular ou plural. Então, precisa colocar tudo isso antes da palavra, porque a palavra vai ficar só como o menim, né? Em vez de menino, escreve menim. E antes vem o símbolo dele. Então, gente, por exemplo, se fosse a palavra menino, eu usaria o seguinte código. É feminino ou masculino? É masculino. Então, eu faria essa bolinha cheia de coisa aqui, tá? Aquela bolinha, segunda bolinha. É singular ou é plural? Menino é singular. Então, se é singular, eu faria esse outro desenho, símbolo aí. E depois eu colocaria assim, menim. Entenderam? Então, é isso que vocês vão fazer agora, tá? Vocês vão escrever com os símbolos adequados essa frase, ó. Garotos procuram gata amarela. Então, você vai colocar, antes de escrever, você vai colocar o símbolo aí, se é feminino, masculino, se é singular ou plural. Então, terão 2 símbolos antes da palavra, né? Depois, procuram. Bom, aí a gente não vai colocar se é feminino ou masculino, mas vai ter que pôr se é singular ou plural. E fazer igual esse verbo aqui, ó. O descobrir, tá bom? Vocês vão fazer com o procuram. Gata. Agora, tem jeito de determinar feminino ou masculino? Tem. Então, vocês vão fazer colocando o símbolo antes da palavra e escrevendo a palavra sem o que indica se é feminino ou masculino, singular ou plural. Entenderam, amores? Qualquer coisa, vocês me perguntem no plantão, a gente faz junto lá na hora, tá? Se não entendeu. Agora, se entendeu, tente fazer. E pode me mandar foto se quiserem, a gente vai corrigindo. Depois, a atividade de baixo é para você criar uma palavra cruzada, gente. Olha lá, você já jogou palavras cruzadas? Nesse jogo, a partir de algumas dicas, se preenchem quadradinhos na horizontal e na vertical, formando palavras. Algumas letras das palavras na horizontal são as mesmas de outras letras das palavras na vertical. Examine um exemplo. Então, você pode fazer como fizeram aí na apostila, olha. Doce congelado, eles fizeram sorvete. Faz a setinha e coloca um quadradinho para cada letra. Casa de saúde, aí aproveitou o S do sorvete e colocou hospital. Peça de cera que ilumina, aproveitou o E do sorvete e criou vela. Então, você vai criar a sua cruzadinha, tá? Tá escrito lá, entre tantas outras coisas, só é possível jogar palavras cruzadas porque as pessoas atribuem os mesmos significados às palavras. Seu desafio será criar um jogo de palavras cruzadas, no mínimo com 3 palavras, de maneira que pelo menos uma delas se cruze com as outras 2, conforme o exemplo. E aí, em vez de você dar para o colega, né, porque essa atividade era para fazer junto com um colega, para você trocar com ele de cruzadinha, você pode fazer para um membro da sua família, por exemplo, para alguém que mora com você, para alguém que esteja aí na sua casa, tá? Então, você vai fazer essa atividade e depois você manda foto para nós no grupo, para todo mundo poder ver o que todo mundo fez, tá bom? E agora, nós vamos para a página 61, ler o item 2, sobre as palavras. Uma ideia da senhora Emília. Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou.
Maçada, vovó, basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só, vamos, meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas, como um oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, sim, sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende. Ditongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição, por que em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no país da gramática? O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília, esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele. Topa? Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em nova aventura era o mesmo que perguntar a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas. E se não deu pinotes foi porque estava na cozinha de peneira ao colo, ajudando tia Anastácia a escolher feijão. E onde fica esse país? Perguntou ela. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É exatamente o cascão gramatical, asneirou Emília, que vinha entrando com o Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia marcado partiram muito cedo a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. Trotou, trotou e depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais, que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U são sons orais, como diziam os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais. Depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais. Entendeu? O ar continuava num zum-zum cada vez maior. Os meninos pararam muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha ao ouvido. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou o Narizinho. E é mesmo, estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a de Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado, exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Mas chega de sons invisíveis, gritou a menina. Toca para diante, quero entrar logo no tal país da gramática. Nele já estamos, disse o paquiderme. Esse país propicia justamente ali onde o ar começa a zumbir. Ah, desculpa, gente. É esse país principia, tá? Começa, surge, tá bom?
Esse país principia justamente ali onde o ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras, as tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Reparem que entre as letras há 5 que governam todas as outras. São as senhoras vogais, 5 madamas emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as consoantes, e como a palavra está dizendo, só soam com uma vogal adiante ou atrás. Pegue as consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Então, esse, pessoal, foi o texto do Monteiro Lobato, que vocês vão ler depois aí a biografia dele, tá? E depois, na próxima aula, eu vou gravar o vídeo explicando as instruções para vocês fazerem os exercícios, tá bom? Até a próxima aula. E, antes de a gente encerrar, eu quero passar para vocês a tarefa, pessoal. A tarefa número 14, ó. A tarefa 14, caça palavras de idiomas. Por favor, realizem essa tarefa para a Pro, que eu vou corrigir junto com as demais atividades que eu já passei essa aula no próximo vídeo, tá bom? Beijocas!